deixa a poesia da toada te levar. Canta vocês, vai! Chora, galera! Chora, galera! Divina Amazônia, Minha Amazônia, de belas borboletas e adormece ao vento. O sol vem te aquecer. Olá, convido você para uma videoaula sobre a cultura brasileira. Cultura é tudo aquilo que diferencia o homem dos animais, que o separa da natureza. O único animal que possui cultura é o homem. Alguns animais, como a abelha, as formigas, têm uma organização social, mas aquilo é instintivo. O único que se organizou socialmente e que produziu artefatos e uma organização que o diferencia da natureza é o homem. Então, usamos roupas porque isso é um hábito cultural, isso nos diferencia da natureza, nós não nascemos com roupas, né? Nós aprendemos a ler, é uma outra forma de cultura, nenhum animal faz isso. Então, tudo que nos diferencia da natureza, no sentido antropológico, é cultura. E cultura brasileira, por extensão, são as formas de cultura específicas do nosso país. Assim como determinadas manifestações culturais ou musicais, como o samba, a nossa literatura, o que os nossos escritores produziram, o pensamento do nosso povo, tudo isso então é a cultura típica do nosso Brasil. Vamos conhecer o folclore. Folclore é sinônimo de cultura popular e faz parte da vida de qualquer nação, mas nem toda manifestação cultural é folclore. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, o fato folclórico deve apresentar 4 características: a tradicionalidade, a dinamicidade, a funcionalidade e a aceitação coletiva. A tradicionalidade aqui é entendida como uma continuidade, onde os fatos novos se inserem sem ruptura com o passado e se constroem sobre esse passado. A dinamicidade revela-se como uma feição mutável, ainda que baseada na tradição. A funcionalidade é a razão para o fato acontecer, inserido em um contexto dinâmico e vivo. A aceitação coletiva deve ser uma prática generalizada, implicando uma identificação coletiva com o fato, mesmo que ele derive das elites. Esse critério não leva em conta o anonimato que muitas vezes caracteriza o fato folclórico e tem sido considerado um indicador de autenticidade, pois mesmo se houver autor, desde que o fato seja absorvido pela cultura popular, ainda deve ser considerado folclórico. Folk em alemão é povo e lore é ciência, a ciência do povo. Tradicionalmente, o folclore é, portanto, uma forma de conhecimento das camadas subalternas, digamos assim, da população, em oposição a um conhecimento erudito das elites. Hoje em dia, essa distinção não é tão nítida. Inclusive, há uma valorização do folclore, mas em função de sua exploração para gerar lucros. Não é esse o sentido do folclore. O folclore tem esse sentido de ser o conhecimento do povo. E nada de preconceitos. Há muita gente que tem preconceito contra o folclore exatamente porque a sua origem está lá, nas camadas de baixo da pirâmide social. Não é isso. O folclore é muito vasto, é muito amplo
E o folclore é uma forma de conhecimento válida, é uma das veredas do conhecimento. O folclore é típico, então, não dos índios, em que aí o conhecimento é a mitologia, nem de determinada elite, que seria mais ligada à ciência. O folclore, no caso da Amazônia, é típico de um segmento populacional, que é o dos caboclos ribeirinhos, que é uma mistura entre índios e brancos. Então, aí é que se realiza, aí é que está o terreno do folclore. Pesquise, pense e reflita sobre as manifestações folclóricas do seu município. Manacapuru, por exemplo, tem a ciranda. Tefé nos deu a dança do cacetinho e Parintins brilha com o boi-bumbá. Vamos identificar nessas manifestações a tradicionalidade, a dinamicidade, a funcionalidade e a aceitação coletiva. O boi-bumbá, sabidamente, é um fato folclórico. Trazido de outras regiões, se adaptou aqui à nossa região, né? Ganhando matizes novos, como a presença dos índios, que é o habitante primeiro aqui da nossa Amazônia. Pois bem, por que isso é folclore? Porque ali estão alguns elementos de oposição entre classes, apresenta uma luta de classes assim. É uma forma de oposição das camadas subalternas. De modo inconsciente ela se realiza. Então você veja que nós temos o branco, que é o colonizador, que é o proprietário, dono de um boi. E quem é que vai se opor a ele? O preto, que é o pai Francisco. Para que a mulher dele, a Catarina ou Catirina, não perdesse o filho, ele tira a língua do boi. Era o desejo dela para não perder o filho. Feito isso, ele entende que ele cometeu uma transgressão e vai então em busca de refúgio, vai se esconder. E o patrão então chama os índios para auxiliá-lo, fazem, depois de uma série de eventos, uma pagelança e então esse boi ressuscita, o patrão recupera a sua propriedade. Você veja que há todo um jogo de classes sociais aí, em que o povo, de certa forma, implicitamente condena essa presença da propriedade. Também a ciranda expressa isso e outros elementos. E um fato não folclórico, um fato lendário, por exemplo, seria, na minha concepção, porque os termos não são consensuais, um fato lendário seria as Amazonas. Não há comprovação histórica da presença das Amazonas. Ao que tudo indica, isso foi um transplante cultural, conforme explicou Sérgio Buarque de Holanda, pai de Chico Buarque, no seu livro Visão do Paraíso. Os europeus transplantaram isso culturalmente. Não, então é um fato lendário, não há comprovação histórica. E o que seria um fato mítico? Temos mito, lenda e folclore. Um fato mítico seria aquelas narrativas próprias das sociedades indígenas, que explicam a origem do mundo, a origem de alguma coisa, ou a origem, ou o fim de mundo, desculpe. Basicamente essas três categorias. Então quando você vê lenda da mandioca, né, está dando a origem da mandioca. É um termo impróprio, nesse caso lenda, seria mito da mandioca, é uma criação de sociedades indígenas que foi incorporada pela sociedade dos caboclos ribeirinhos. Basicamente é essa a distinção entre folclore, mito e lenda, que são formas de cultura popular. Vamos, nesta segunda parte de nosso estudo sobre folclore, estabelecer a diferença entre a manifestação propriamente dita e o estudo científico dessa manifestação. A antropologia, ao estudar o boi-bumbá, nos faz perceber o folclore a partir de um olhar científico. O folclore, como tudo no mundo, é mutável. Não existe absolutamente nada que seja imutável. Até as estrelas que a gente julga eternas não são. Lá, depois de milhões de anos, elas implodem, se transformam em anãs brancas e tal. O folclore também. É só analisar a trajetória do boi-bumbá, tal como alguns estudiosos explicam. Ele veio para o Brasil, trazido, sabe-se lá de onde, como era uma ciência popular, ninguém registrava, por preconceito.
provavelmente do Antigo Egito, passou para a Europa, veio para o Brasil e depois para a Amazônia. Nisso ele foi ganhando elementos novos. A presença do índio é uma delas, certo? Que certamente no Antigo Egito ou na Europa não havia esse dado aí. O boi aqui na região expressa aquelas relações de trabalho em que o branco era o patrão, conforme eu já expliquei. Então, tudo vai evoluindo. Resta saber, então, porém, se algumas mudanças são vitais para a permanência do folclore ou se estão acelerando a sua morte. O folclore, principalmente esse boi de Parintins, desculpem os fãs dos bois de Parintins, mas essa indústria cultural já descaracterizou os bois. Nós temos um boi carnavalizado. Aquilo é mais uma revista folclórica em que lá pelas tantas aparece um boi. O enredo do boi sumiu completamente. Isso pode representar a médio prazo a morte do boi e o surgimento de um mero espetáculo. Não é isso o folclore. O folclore é esse elemento de coesão, de permanência, de valores de uma classe que está abaixo na pirâmide social. Agora que você já reconhece um fato folclórico, participe ativamente das manifestações culturais de sua cidade e pesquise sobre a Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural, aprovada em 2001. Até a próxima oportunidade. Dançam balé, da Igarupé, do Igarapé, e dança pajé, o filho da pé, curandeiro pajé, celebra o luar, expulsa a nhangá, avisa que o mal nunca vai afetar o encontro final, o canto geral, na busca da paz, na língua geral, retoma o lugar, parece um altar, no centro do cara oferece um grande ritual.